Olá, sejam bem-vindos. A gente vai iniciar mais uma aula de Introdução à Engenharia Química 2. A gente vai falar sobre integração numérica por métodos de Newton-Cotes, né? Ok. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre integração numérica por Newton-Cotes. Newton-Cotes, basicamente, é considerar uma aproximação polinomial que interpola a função com pontos igualmente espaçados em x e fazer a integral deste polinômio interpolador, tá? A gente vai chamar de simples porque a gente está usando um único polinômio em todo o intervalo. E ao longo de todo o sistema, a gente vai falar apenas das regras de Newton-Cotes fechadas, que são aquelas em que as extremidades são pontos considerados para cálculo da integral, tá, ok? Bom, então vou fazer uma breve revisão sobre sobre questões anteriores para que a gente possa introduzir os métodos de Newton-Cotes. Bom, como os métodos de Newton-Cotes eles fazem a integração de um polinômio que interpola pontos da função original, a gente tem que falar sobre interpolação polinomial, tá? Então vamos supor que a gente tenha um conjunto de pontos x e um conjunto de pontos de valores da função, que eu estou representando ali por y, e nós queremos saber qual é o polinômio interpolador disso. Nós vimos lá a função f de x é qualquer, a gente tem pontos aqui, a gente quer saber o polinômio que passa por esses pontos. Nós vimos que a gente podia definir o polinômio interpolador de Lagrange, né? Então a gente tem aqui o polinômio interpolador de Lagrange, na verdade é apenas uma forma diferente de escrever um polinômio de dada ordem, né? Então, se a gente tem n pontos, no caso, por exemplo, n igual a 3, a gente pode definir um polinômio interpolador de ordem 2, nesse exemplo aqui, que passa por esses pontos, né? Então temos esses pontos aqui, o polinômio interpolador de Lagrange, ele podia ser escrito como a somatória de yi, li de x, i de 1 a n, onde y'zinhos i, valores desses y'zinhos i aqui, né, são valores da tabela, esses y'zinhos são os valores da tabela, e li de x, cada um deles é um polinômio de ordem n-1, né? Então, a soma desses polinômios vai dar um polinômio de ordem n-1. Então, temos n pontos, tem um polinômio de ordem n-1 que ajusta esses pontos. Esse Lx ele é escrito como produtório de j de 1 a n, j diferente de i, x menos xj, xi menos xj. Então, se ficou alguma dúvida em relação ao polinômio interpolador de Lagrange, volte à aula de interpolação polinomial e lá está explicado esse detalhe, né? Então, nesse exemplo ilustrado aqui, a gente teria essa formulação. Então, y do polinômio é y1, tem o L1 de x, né? Observa que isso aqui é o L1 de x, x menos x2, ali dividido por x1 menos x2, vezes x menos x3, x1 menos x3 ali na história, né? Mais y2, aí tem o L2 de x, mais y3, o L3 de x, né? Lembra-se que ele tinha a propriedade de quando o x é um x do ponto nodal, o Li de x pode ser 0 ou 1, né? Então, por exemplo, vamos supor que o x seja igual a x1, né? Se o x for igual a x1, isso aqui tudo dá 1, isso aqui dá 0 e isso aqui dá 0, né? E aí vai sobrar só o y ali na história, por isso ele era um polinômio interpolador, né? E se você fizer isso a mesma coisa com o x2, com o x3 ali na história. Ok. Bom, nós temos então essa formulação do polinômio. Bom, então só para que a gente possa trabalhar com números, só para a gente possa ter uma visualização com números, considere, por exemplo, que a gente tem esse conjunto de pontos, né? Então a gente tem o x1 é 2, o x2 é 4, o x3 é 6, o y1 é 1,3, o y2 2,5, o y3 menos 3,8 são valores quaisquer ali, né? Quando a gente substitui esses valores no polinômio, nós ficamos com dessa forma aqui. Então observem que fica mais claro ali que o L1 é um polinômio de ordem 2, o L2 é um polinômio de ordem 2, o L3 é um polinômio de ordem 2. Quando a gente soma esses polinômios, dá um polinômio de ordem 2, que é o polinômio interpolador, né? Então, mas nós temos essa forma polinomial para aquele conjunto de pontos em particular. Bom, vamos agora, dito isso, a gente pode falar sobre os métodos de Newton-Cotes, as fórmulas de Newton-Cotes, né? Então, a ideia básica do método de Newton-Cotes é a seguinte, né? A gente tem uma integral de uma função qualquer que a gente quer calcular, essa função é de natureza qualquer, a gente quer calcular a integral entre no intervalo A e B, né? Entre o intervalo A e B. Bom, os métodos de Newton-Cotes, a ideia deles é a seguinte, você vai calcular n pontos igualmente espaçados em x dessa função e vai encontrar o polinômio que
interpola esses pontos e vai calcular a integral deste polinômio. A integral deste polinômio será considerada como aproximadamente igual à integral da função original. Tudo bem? Então, essa é a ideia básica dos métodos de Newton-Cotes, as fórmulas de Newton-Cotes. Então, vamos tomar esse exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco, que satisfaz o critério dos pontos serem igualmente espaçados em x. Então, observa que o primeiro x é 2, o segundo x é 4, o terceiro x é 6. Existe um espaçamento de 2 para eles. Então, para chegar do x1 para o x2, eu somei 2. Para chegar do x2 para o x3, eu somei 2. Né? Então, a critério é que eles têm que ser igualmente espaçados em x. Vai ficar claro depois o porquê. Então, note que quando a gente integra um polinômio entre o intervalo a e b, se a gente pega o polinômio interpolador, que a gente já havia definido ali um pouco antes, esse é o polinômio interpolador daqueles pontos. A integral deste polinômio, eu tenho ali algumas características. Então, eu tenho uma soma de diferentes polinômios. Né? Então, eu tenho L1 somando com L2, somando com L3, todos ponderados pelo y. Então, y respectivos. Como a integral de uma soma é a soma das integrais, a gente pode separar ali, né? E a gente vai ter a soma, a integral de y1L1 de x, mais a integral de y2L2 de x, mais a integral de y3L3 de x, ambos definidos entre a e b. Ok. Bom, então a gente pode, nessa integral, tirar para fora os termos que não dependem de x. Então, observa, ali 1,3 está multiplicando, né? Então ele pode sair ali dessa integral. O 2,5 também está multiplicando, ele pode sair da integral. O menos 3,8 está multiplicando, ele pode sair da integral, tá ok? E aí, observa que a gente tem a integral colocada dessa forma, onde a gente tem, nota que se a gente observar, isso aqui é o L1 de x, isso aqui é o L2 de x, isso aqui é o L3 de x, 1,3 é o y1, 1,2 é o y2, e 3, menos 3,8 é y3. Então, se a gente retorna os termos literais, né, a gente vai ter ali y1 vezes a integral de L1 de x, mais y2 vezes a integral de L2 de x, mais y3 vezes a integral de L3 de x. Bom, então, de forma genérica, claramente ali, né, a gente pode escrever que a integral do polinômio que interpola pode ser escrito como somatório de yi integral de li de x de a a b, tá bom? Bom, e aí o pessoal fica, pô, será que isso foi inteligente? Você transformou o problema de calcular uma integral de uma função genérica, desconhecida, em calcular n integrais de polinômios. Bom, isso é interessante sim, porque integrais de polinômios são fáceis de serem calculadas, mas ali tem um problema. O problema é o seguinte, cada problema específico tem o seu a e b. Então, o João pode ter um problema que ele quer integrar de a e b a tal coisa. O Paulo pode ter outro problema que quer integrar entre outros a e b's, né, outros limites. E aí, o problema deles estarem definidos entre limites a e b genéricos é ruim. Né? E aí, a ideia é exatamente contornar esse problema por uma reparametrização ali de x, ou reescrever x, reescrever uma variável normalizada de x. Tá? E é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar e vai definir uma variável u, que é o x normalizado. U vai ser definido, ele pode ser definido entre menos 1 e mais 1 ou entre 0 e 1. A gente vai definir entre 0 e 1. Ao definir 0 e 1, a gente define dessa forma, x menos a, b menos a. B e a são números. Tá? Então, observa que se o x for igual a A, o U é 0. E se o x for igual a B, o U é 1. Então, o U nada mais é do que um x normalizado. E o x varia entre A e B genéricos, mas o U sempre varia entre 0 e 1. Tá ok? Bom, e por que isso é interessante? Porque eu posso pegar essa forma de escrita e transformar ali a integral de Li de x dx entre A e B em uma integral do cálculo, se prova isso, eu vou dar a prova no slide seguinte, b menos a integral de 0 a 1 de L I de U du, tudo bem? Então, por que isso agora se torna extremamente vantajoso? Porque as integrais L I de U são sempre as mesmas se você define o número de pontos. Isso não depende em nada da função que você quer integrar. Essa integral aí você só precisa calcular uma vez na vida, tá bom? Então, só para quem quiser ver a prova, a gente tem ali
u definido dessa forma, né? Eu posso escrever o x em termos do u dessa forma e o dx em termos do du dessa forma. E aí eu tenho a integral de li de x ali, e aí eu vou fazer substituições, o li de x é isso, e eu vou começar a substituir o x por u, né? Então, quando eu substituo dx por du, eu vou cair aqui nesse lado de cá. Então fica b menos a vezes du, né? E aí, quando eu substituo os x pelos u's correspondentes, então vai ficar aqui, se vocês acompanharem, fica mais a menos a corta, né? E ali fica b menos a multiplicando o numerador e multiplicando o denominador, corta também. Então fica b menos a integral de li de u du, de 0 a 1. Né? Quando eu mudei as variáveis, eu tenho que mudar os limites para a integração correspondentes. Ok? Ok. Então, voltando ao problema que a gente tinha, né? A gente tinha ali a integral do polinômio, seria a somatória de y integral de li de x de a b. A gente pode substituir isso aqui por b menos a integral de 0 a 1 de li de u du. Né? O b menos a pode sair para fora do somatório ali, e fica somatório de yi, integral de li de u du, né? De 0 a 1 a integral é definida. Bom, isso é extremamente interessante, porque essa integral de li de u du, de 0 a 1, ela é chamada também o peso associado ao ponto. E observem que ela só precisa ser calculada uma vez na vida. Ela não precisa ser calculada em mais um momento. A gente pode fazer essa conta, pode pensar que dá um pouco de trabalho de fazer, mas a gente vai ver como é que a gente pode sistematizar, inclusive. Mas a gente pode fazer as contas desse peso e deixar tabelado isso. Então, porque é simplesmente a integral de um polinômio com determinado número de pontos, chamados pontos nodais, ou pontos que a gente está considerando aqui para esse polinômio, igualmente espaçados entre 0 a 1. Tudo bem? Então, por isso também é interessante deles ser igualmente espaçados, isso fica padrão para todos os problemas. Né? Então, no final das contas, a integral da função polinomial, ela pode ser escrita como b menos a, somatório de yi wi, ok? De 1 a n, o i variando entre todos os pontos nodais ali. Os pontos que a gente está considerando para a integração são os igualmente espaçados entre limite inferior e limite superior. Bom, então vamos começar a colocar em números aqui. Vamos supor que se queira fazer a integração com 2 pontos. Né? Então, o número de pontos que você vai calcular a função original é 2, e você vai considerar um polinômio que passa por esses pontos, na verdade uma reta. Né? Então, o u vai ser o x normalizado para qualquer x que a gente tenha. Para 2 pontos, os valores de u vão ser 0 e 1, já que a gente está considerando as fórmulas de Newton-Cotes fechadas em que os intervalos entram. Bom, então, o primeiro peso associado ao y1 é a integral de L1 de u du. Né? Então, a integral de L1 de u du, eu posso pegar ali a fórmula do interpolador de Lagrange, é u menos u 2, 1 menos u 2, integral disso entre 0 e 1. Então, isso dá, substituindo valores ali, a integral de u menos 1, 0 menos 1. Substituo valores ali, fica a integral de u ao quadrado sobre 2 mais u, menos u ao quadrado sobre 2 mais u, entre 0 e 1, substituindo valores, isso daqui dá 0,5. Tá, okay? A integral de L2 de u du, então observa, eu estou usando aqui Lagrange, é importante que vocês saibam bem Lagrange, eu tenha visto isso na aula passada. Tá? Então fica u menos o 1, o 2 menos 1, a integral disso, né? Então substituindo valores ali e calculando, o L2 vai dar 0,5. Depois eu falo uma característica desses pesos. Né? Observem que L1 e L2 são iguais, então ambos têm valor de 0,5. Então os pesos associados ao ponto 1 é 0,5 e ao ponto 2 é 0,5. Okay? Bom, nota o seguinte, o que é a ideia de considerar 2 pontos para a integração e um polinômio que interpola esses pontos? Tem a nossa função ali original, a nossa função, estou representando uma função aqui, uma função qualquer. Eu vou calcular 2 pontos, considerando os limites, então são só os próprios limites, e vou considerar uma reta que passa por esses 2 pontos. Um polinômio que passa por esses 2 pontos é uma reta. Né? E a gente vai calcular a área deste polinômio. Então, observem que, em particular, esse caso aqui, se a gente só gira ali um pouquinho, a gente vai ver um trapézio. Né? Então, uma base é o FA, outra base é o FB, e a altura é
o equivalente ao B menos A, o espaçamento total em X, né? Então, a área desse trapézio é B menos A sobre 2, a altura sobre 2 vezes as bases do trapézio ali, FA mais FB, né? Ou se a gente rearranja, fica meio FA, né, mais meio FB, esses são iguais aos pesos que a gente calculou usando a fórmula de Newton-Cotes lá aqui no slide anterior. Então, ou seja, nós estamos considerando um trapézio para aproximar a integral da função. É claro que existe um erro, né? Essa área aqui, por exemplo, é uma área que não foi contabilizada, ela está associada ao erro numérico de ter escolhido o trapézio para fazer essa conta, né? Então, por conta disso e dessa forma, isso também é chamado método do trapézio. Okay? Isso também é chamado método do trapézio. Para 3 pontos, então vamos considerar 3 pontos. Vamos pegar 3 pontos igualmente passados entre 0 e 1 para U, então 0, 0, 5 e 1, né? E eu vou mostrar a conta do W1 e vou apenas apresentar o W2 e W3. Então, W1 vai ser a integral entre 0 e 1 de L1 de U du. Então, fica U menos o 2 vezes U menos o 3, dividido por U1 menos o 2 vezes U1 menos o 3, substituindo valores ali da tabela, né? E fazendo a integral, a gente vai trabalhar, não vou ficar detalhando as etapas, mas vocês podem ir fazendo a integral e vocês vão chegar que o peso, ou essa integral do L1 de U du, é 1/6. Se você fizer a mesma coisa para o L2, você vai chegar que é 2/3, mas eu vou manter como 4/6, né? E para o L3 é também 1/6. Ok? Então, se você fizer essas contas, você vai chegar a esses valores. Okay? Bom, então só para a gente entender como é que a ideia é a seguinte: você tem ali a sua função original, você vai considerar 3 pontos igualmente espaçados entre o limite inferior e o limite superior e vai calcular os valores da função e vai calcular o polinômio que interpola essa função. Particularmente neste exemplo que eu estou colocando, ele bateu bem em cima da função, né? Nesse exemplo aqui ele bateu bem em cima da função. Mas não precisa bater, é um polinômio que passa pelos 3 pontos, né? Então a gente vai colocar a conta aí, você teria que calcular o polinômio interpolador e fazer a integral desse polinômio, a gente já disse como é que ela é feita aqui. Então você fica usando o método de Newton-Cotes, B menos A, W1, que é 1/6, vezes a função no ponto A, mais W2, que é 4/6 ou 2/3, vezes a função no ponto intermediário aqui, e W3 vezes a função no ponto B, né? Então, substituindo valores ali, a gente vai ficar com essa expressão, né? Ali nesse exemplo em que está numérico, o B seria 5, o A seria 0, né? Porque dá para ver ali os limites do gráfico, tudo bem? A gente teria que calcular as funções ali desses pontos. Então, esse também é chamado de método de Simpson 1/3. Por que é 1/3? No método composto, quando a gente considera vários polinômios, eu vou demonstrar para vocês. Ok, então, apenas para colocar, de forma sistemática, para n pontos, a gente poderia calcular os pesos, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, então a ideia é a seguinte, eu posso pegar integrais de funções conhecidas, e que eu sei que a integral do polinômio que eu estou propondo para interpolar bate exatamente com a integral da função conhecida. Que caso seria esse? Se eu pegasse qualquer função para ser integrada, que seria um polinômio menor ou igual a ordem de n menos 1, tudo bem? E tomasse n pontos por Newton-Cotes. E aí, de certa forma, é o seguinte, eu estou pegando, eu vou ilustrar isso mais graficamente, mas a gente pega uma função que é um polinômio de ordem menor ao polinômio interpolador que a gente está usando. Porque se a gente está usando n pontos, subentende-se que eu tenho um polinômio de ordem n-1 interpolando esses pontos, né? Se eu pego um polinômio, se eu vou integrar uma função polinomial de ordem menor que isso, eu estou usando de certa forma, uma bomba para matar uma barata. Eu estou usando um polinômio interpolador que consegue representar isso com folga, né? Então, deixa eu representar aqui, por exemplo, uma função polinomial xk-1. Suponha que eu vou querer fazer a integral disso daqui, que eu sei qual é a solução analítica, e eu vou querer fazer a integral disso aqui também pelo método de Newton-Cotes. Então, observem que o k aqui é menor ou igual a n menos 1, de forma que o que acontece? Esta função, quando eu aplico Newton-Cotes com n pontos,
A integral é exata, porque eu estou usando um polinômio interpolador de maior ordem do que a função o polinômio a função que eu quero integrar. Isso só funciona porque são polinômios. Tá? Então, vocês podem olhar mais informações lá no livro do Argimiro e do Evaristo. Né? Ok, então, escolhendo n pontos igualmente espaçados, eu vou colocar aqui entre x igual a 0 a 1, simplesmente para o u já é igual a x nesse caso em particular. Né? Então, eu vou ter a forma analítica ali, eu vou ter duas formas de escrever a integral. Uma que é a analítica integral dessa função é fácil de achar, e a outra que é o método de Newton-Cotes. Mas para que eu estou fazendo isso? Para que a gente possa ter uma forma sistemática de determinar os pesos com maiores números de pontos. Tá? Então, observa que quando eu integro pela forma analítica, né, integral analítica, dá 1 sobre k, que é essa integral entre 0 a 1. Tudo bem? Por Newton-Cotes, né, eu tenho ali b menos a, é 1 menos 0, a função xk menos 1 e o peso. Tudo bem? Okay. Então vamos começar a ilustrar isso daqui. Isso daqui é a integral por Newton-Cotes. Vamos supor que a gente esteja falando de 4 pontos para considerar, tudo bem? Então, eu quero determinar os pesos para 4 pontos. Tá? Bom, então eu vou pensar o seguinte: eu vou primeiro propor a integração de uma função que é a constante. A função é igual a 1. Então, a função é uma constante. E eu vou fazer isso analiticamente, que eu sei que a integral ali entre 0 a 1 de uma função que é igual a 1 é 1. E eu vou escolher 4 pontos pelo método de Newton-Cotes, tudo bem? Então, a gente tem ali, pelo método de Newton-Cotes, ele teria isso daqui, né? E a integral analítica é essa. E eu sei que essas coisas são exatas, né? O método de Newton-Cotes vai fazer isso com folga, porque ele considera um polinômio interpolador de ordem 3, nesse caso. Bom, substituindo valores, valores ali, todos os valores de y são 1, né? Todos os valores de y são 1, eu fico com uma equação, tá ok? Bom, para 4 pontos, vamos supor que eu vou aumentando o k. Eu vou agora querer integrar uma reta. Tá? Então, ao escolher 4 pontos em Newton-Cotes, está implícito que a gente está usando um polinômio interpolador de ordem 3, então a solução é exata de novo. Bom, eu tenho esses 4 pontos igualmente espaçados. Eu tenho, de novo, né, a integral por Newton-Cotes e a integral analítica, certo? Então, na integral analítica, a integral por Newton-Cotes, ali substituindo os y, o primeiro y é 0, o segundo y é 1/3, o terceiro y é 2/3, o y4 é 1, né? E 1 sobre k, o k aqui é 2, né? O k é 2, então vai dar meio. Ok, fazer a mesma coisa, para o k igual a 3, né? Para o k igual a 3, eu tenho uma parábola ali, x igual a x ao quadrado, pontos igualmente espaçados novamente, mesma fórmula. Eu vou ter mais uma equação na história. Então, eu vou ter W1 vezes 0, W2 1/3, W3 2/3 ao quadrado, 1/3 ao quadrado, 2/3 ao quadrado, W4 1 ali na história, igual a 1 sobre 3, que é igual a 1 sobre K. Tá bom? Então, eu tenho mais uma equação na história. Eu já tenho 3 equações, eu preciso de 4 equações, porque eu tenho que determinar os 4 pesos. Então, considerando ali o k igual a 4, né, eu tenho um x cúbico, essa é o máximo que esses pontos conseguem representar de forma exata por Newton-Cotes. Né? Então, porque o polinômio interpolador é de ordem 3. Né? Então, ao fazer a mesma conta ali, eu passo a ter mais uma equação e aí eu completo um sistema de 4 equações, 4 incógnitas. Né? Então, eu tenho um sistema de 4 equações, 4 incógnitas, que eu posso determinar os Ws ali nesse exemplo. Né? Eu posso determinar os Ws ali nesse problema. Então, ali eu tenho W1 igual a W4, que é igual a 0,125, ou 1/8, e W2 igual a W3, que é igual a 375. Tudo bem? Entra em uma característica aqui que, se vocês observarem, é o seguinte: os pesos são sempre simétricos. O primeiro é igual ao último. O segundo é igual ao penúltimo, e assim sucessivamente. Tá? Então, eles são simétricos em relação ao centro. Okay, se for propor para n pontos, a gente teria, pela mesma lógica, eu deixo para vocês analisarem, você teria esse sistema para ser resolvido, para encontrar os pesos para um número qualquer de pontos. Tudo bem?
Bom, aqui está o código em Scilab, por exemplo, que calcula esses pesos para um número qualquer de pontos. Eu estou dando como entrada 4, mas se você mudar esse número aqui, você vai calcular os pesos para qualquer número de pontos. Então, esses pesos, obviamente, já foram calculados, estão tabelados. E a gente tem para 2 pontos, como a gente viu, os pesos são meio. Para 3 pontos, 1 meio, 4 sextos, 1 sexto. Para 4 pontos, 1 oitavo, 3 oitavos, 3 oitavos, 1 oitavo. Observe que eles são sempre simétricos, né? E para 5 pontos aqui mostrado. Para 2 pontos recebe o nome de trapézio. Para 3 pontos, o nome de Simpson 1 terço. Para 4 pontos, o nome de Simpson 3 oitavos. Para 5 pontos, nome de Bowley. E assim pode ter outros nomes, mas esses são os principais nomes que a gente tem, né? Então, o porquê de 1 terço, 3 oitavos fica claro na próxima aula, tudo bem? Porque a gente vai definir o composto. Mas eles seria o Simpson 1 terço com um único intervalo em todo entre A e B. Okay? Então, vamos só ver um exemplo aqui. Calcule a integral da função f igual a 2 menos exponencial de menos x sobre 4 no intervalo de 0 a 5, considerando 2 e 3 pontos no método de Newton-Cotes, analise o erro. Então, deu uma função cuja a integral analítica é fácil de obter, e a gente vai computar numérica e vai ver o erro, né? Então, a gente tem aqui, com 2 pontos, eu vou ter o u variando entre 0 e 1, o x varia entre 0 e 5, eu vou substituir esse x na fórmula lá. Para x igual a 0 eu tenho o y de 1, para x igual a 5 eu tenho o y de 1,71. Os pesos são 0,5, então, fazendo as contas ali da integral, né, a gente vai ter os pesos 0,5, né, então 0,5, 0,5, e os valores da função calculados, a gente vai chegar à integral de 6,7837, que é a integral numérica. A integral analítica, nesse problema, a gente pode fazer a conta ali e dá 7,1460. Observe que tem um erro muito elevado por usar 2 pontos apenas no intervalo todo, né? Existe um erro bastante significativo, que esse valor é muito diferente da integral analítica, certo? Ok, vamos para 3 pontos. 3 pontos igualmente espaçados entre 0 e 5 para x vai ser 0, 2,5 e 5. Os usos correspondentes 0, 0, 5 e 1. Né? Os y, eu vou calcular a função para esses pontos. Eu já tinha calculado ali para x igual a 0 e x igual a 5, eu só acrescentei esse. Né? E vamos substituir, tem os pesos, 1 meio, 4 sextos, 1 meio. Né? E aí vamos substituir na fórmula ali de Newton-Cotes. Né? Então fica 5 menos 0. O valor de y, o valor do peso, o valor de y, o valor do peso, o valor de y, o valor do peso. Né? E o valor dá 7,1437. Observa que começou a se aproximar muito do valor analítico aqui. Então, 3 pontos já começou a bater muito mais com o valor analítico. Tudo bem? Ok, então, porém é o seguinte, usar um único polinômio em todo o sistema, em todo o intervalo, gera erros. A solução são os métodos compostos que a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, a gente ilustrou como é que é a ideia principal, a ideia básica dos métodos de Newton-Cotes nessa aula. Na aula seguinte, a gente continua falando sobre os métodos compostos. Que as referências consultadas. Muito obrigado.